Aqui é o Beto do Bode, pai da Maria Daniela, da menina que foi estrupada aqui no sítio Poção, município de Coité do Nó. E eu queria mandar um recado pro pai do rapaz que estrupou a minha filha. Você pode esconder, Dedé, o seu filho debaixo do chão, que nós vai achar ele. Uma hora ou outra, o seu filho vai pagar o que fez com Maria Daniela. Esse homem que fala no vídeo é o pai da Maria Daniela. Há 6 meses atrás eu contei esse caso aqui no canal, mas hoje eu volto a falar porque tem atualização, tem pronunciamento e principalmente porque Victor, ele continua foragido e a Maria Daniela segue com sequelas. Semana passada, a Geliane Almeida, que faz parte aqui da nossa comunidade, muito sensibilizada com o caso, pediu para atualizarmos este triste ocorrido. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a nossa comunidade. Eu já peço a ajuda de vocês nos likes, nos comentários, nos compartilhamentos e principalmente para que vocês peçam para outros criadores de conteúdo que vocês seguem para que possam, quem sabe, estar gravando aí o caso da Maria Daniela. Assim, a família recebe a ajuda que precisa. Agora, dado todos os recados da missa, vamos para o caso. A Maria Daniela Ferreira Alves, ela é filha do seu Domingos e da dona Sandra. São 2 agricultores, moradores de Coité do Noia, gente simples, trabalhadora, daqueles pais que não aparecem em manchetes até o dia em que a vida deles é arrancada do eixo. A Daniela era uma guria de sorriso fácil, cabelos escuros, muito bonita, querida pela família e por quem convivia com ela. Cresceu num núcleo familiar bem unido, pai, mãe, avós e tia, e foi criada com disciplina, rotina e presença. Ela é conhecida por ser uma pessoa educada, gentil, cheia de princípios, saudável. Ela andava de moto, montava a cavalo, trabalhadeira, não tinha parada, sempre fazendo uma coisa ou outra. Era uma mão na roda na vida de todos os familiares. Ela sonhava em fazer faculdade. Assim que terminou o ensino médio, começou a trabalhar numa escola municipal como cuidadora escolar. Ela gostava muito das crianças e em casa ajudava em tudo que era possível. Cuidava dos avós, já idosos, colaborava com a mãe nos afazeres e levava uma vida bem regrada. E quando eu digo bem regrada, é no sentido literal. Daniela não era de sumir, ela não era uma guria de sair de casa sem avisar ou viver na rua. Ela avisava onde ia, ela voltava no horário correto, ela tinha um círculo pequeno de amizades. E essas pessoas, das quais ela tinha como amigas, eram conhecidos dela por anos. Outros ela conheceu na escola e era então uma rotina de trabalho, casa e pouco espaço para improviso. E é dentro deste grupo de amigos que eu falei para vocês que aparece o Victor Bruno da Silva Santos, conhecido como Vitinho, colega da Maria Daniela no ensino médio. Eles faziam parte da mesma turma, conversavam como qualquer grupo de ex-colegas que se encontra de vez em quando, e até ali o Victor era uma pessoa assim muito bem vista pelas pessoas, pelos colegas, ninguém tinha nada a falar dele, na verdade, né? E o Victor, ele também é morador de Coité do Noia, veio de uma família bem conhecida da região. O pai dele é comerciante, conhecido pelo pessoal como Dedé Motos. Isso porque ele tem uma loja, né, na cidade de Coité do Noia e também um outro negócio, ou pelo menos tinha, né, de automóveis na região vizinha, se não me engano, em Arapiraca. A galera fala aí que a família do Dedé são bem estabelecidos, né, financeiramente, são pessoas que têm grana, uma realidade um pouco diferente da família da Daniela. E o Victor, ele trabalhava com o pai dele, e fora isso, gente, tem pouca informação pública a respeito do Victor. O que aparece mais é a versão da família que tenta pintar ele aí como um guri santo. Só que o que a investigação do caso passa a indicar depois vai na direção oposta, tirando a máscara dele de santidade. No fim de outubro de 2024, o Victor e a Daniela, eles chegaram a marcar uma saída. Nada fora do comum, eles saíram, voltaram, os dias se seguiram e eles continuaram se falando como amigos. Há quem diga, principalmente o pai do Victor, que os
dois, né, o filho dele, o Victor e a Daniela, teriam tido ali um romance, ficaram naquele dia. Só que eles não tinham nenhum compromisso, eles não tinham nenhum relacionamento firmado, nem nada. Foi uma vez que parece, então, que eles ficaram. Mas o que acontece é que nos primeiros dias de dezembro de 2024, a escola onde a Daniela trabalhava organizou ali uma confraternização marcada para o dia 6 de dezembro, e o que é muito comum dentro da escola de fazer no final do ano. E aí a Daniela estava muito feliz, porque era o primeiro ano que ela estava trabalhando nessa escola, né? E aquela confraternização era um evento para ela. E ela, feliz da vida, acabou comentando isso com os colegas, avisou também os pais, como ela sempre fazia, e deixou tudo combinado. Inclusive, a Daniela chega a pedir para o pai dela, para o seu Domingos, ir buscar ela depois da confraternização, e o seu Domingos disse que buscaria sim. Naquela mesma semana, a Daniela acaba comentando sobre essa confraternização com o Victor. E aí eles combinam de se ver naquele dia, depois desse evento da escola que teria. E para não ficar muito tarde, né, para o pai dela buscar e ela querendo sair, ela toma uma decisão que dormiria então na casa de uma amiga naquela noite. E ela avisa os pais sobre isso, eles concordam, disseram que estava tudo bem. A Daniela com 19 anos, o Victor com 18. E até aqui, tudo dentro do padrão, né? Chega dia 6 de dezembro, a Daniela se arruma, sai de casa normal, falando, sendo saudável como sempre foi, e vai para essa confraternização da escola, que inclusive começou bem cedo. E depois que se encerra essa confraternização, ela vai para a casa dessa amiga. E é nesse local que o Victor acaba buscando a Daniela para que eles saíssem depois. Só que só sai o Victor e a Daniela, que, por sua vez, é levada pelo Victor até uma área rural de Coité do Noia, num sítio da família dele. E esse sítio é conhecido como Sítio Poção, um lugar mais afastado, né, com poucas casas, com pouca circulação de pessoas, principalmente naquele horário. Segundo os relatos e informações que circulam a respeito desse caso, a Daniela teria sido dopada de substâncias sedativas, entre elas diazepam, fenidoína, haloperidol, nordiazepam e prometazina. A combinação dessas medicações deixa a pessoa desnorteada. E o que se falou muito na época dos fatos é que possivelmente essa mistura desses medicamentos teria sido oferecido misturado em um copo de suco. Horas depois, em algum momento já na madrugada, o Victor teria deixado a Maria Daniela no pronto atendimento em Coité do Noia. Como esse processo ele segue em segredo de justiça, não fica muito claro para a gente, ou ao menos exposto na mídia, algum esclarecimento de como se dá esse momento que ele deixa ela nesse pronto atendimento. Na época, quando ocorreu os fatos, eu lembro, o que foi informado é que o pessoal da saúde não sabia dizer ao certo quem teria deixado a Maria Daniela naquele local. O que me dá a entender, essa pessoa que deixou, se de fato foi realmente o Victor, chegou a assinar algum documento, se entregou ali alguma coisa da Maria Daniela para dar entrada nesse hospital, enfim. O que se sabe a partir daqui é o que diz o relatório médico e também a família. Porque quando a Daniela ela é atendida pelos médicos nessa unidade de saúde, eles constataram que ela apresentava sinais de desorientação total, sinais de traumatismo craniano e havia manchas no vestido dela na região genital. E inicialmente a suspeita era intoxicação. Isso porque a Daniela estava muito desorientada, em estado crítico, e ela não apresentava sinais típicos de ingestão de álcool. E a preocupação desses médicos aumenta devido aos sinais físicos compatíveis com violência. E a gravidade exigia uma transferência. Eles não tinham suporte ali para atender aquela guria. Então, os funcionários
Eles pegam o celular, pelo menos é o que foi relatado naquela vez, tá, gente? Que os funcionários pegaram o telefone da Maria Daniela e ligaram para o pai, e isso por volta das 2 horas da manhã. O seu Domingos, ele recebe a ligação e sai correndo junto com a esposa até aquela unidade de saúde. Mas quando eles chegam lá, a Daniela já estava na maca, coberta, pronta para ser encaminhada para um hospital com uma estrutura de emergência para que ela pudesse ser socorrida. E é exatamente nesse momento que esse pai chega que o médico faz uma pergunta direta, né, tentando entender o que poderia ocorrer com aquela guria. E aí ele diz: olha, tua filha usa drogas. E aí aquele pai perdido tenta responder com o que ele sabia, né, da própria casa, que a filha não usava drogas e que bebia uma cerveja raramente. Foi a única coisa que aquele pai conseguiu conversar com o médico, porque a filha, naquela gravidade que estava, já foi encaminhada para o hospital de emergência do Agreste, que fica em Arapiraca, que é um hospital referência na região para casos graves. Quando a Daniela chega lá, a situação já era crítica. Então ela é levada para a UTI. E a UTI ali era o começo do problema daquela família. Porque os pais não tinham, naquele momento, dimensão completa do que teria ocorrido. Só que, com o passar dos dias e com as informações clínicas surgindo, eles começaram a perceber que a filha não estava ali por um mal-estar ou uma intoxicação comum. Tanto que, em determinado momento, eles entendem que a filha foi espancada a ponto de ter um traumatismo craniano. Parte da cabeça dela foi raspada. Havia sinais ali, né, de violência, abuso sexual. E toda essa informação chega até eles de uma forma fria, burocrática, por registros de equipes e anotações de atendimento que deixavam claro ali o que os pais nunca sequer imaginariam que ocorresse com a filha deles. A Daniela passa dias no limite, entre sedação, exames, tentativa de estabilização. Os médicos tentam conter ali os danos neurológicos e respiratórios, e o quadro era tão grave que ela permaneceu em coma por alguns dias, ali entre a vida e a morte. E quando finalmente ela sai daquela fase crítica, já não é mais a mesma pessoa que saiu de casa naquele dia 6 de dezembro. Os laudos apontavam ela havia ingerido uma combinação de substâncias com efeito sedativo. E esse é o ponto decisivo no caso, porque sustenta a tese de que não se tratou de um acidente e nem de algo casual. Ali havia uma mistura de indicação em laudo que era compatível com o quadro de risco real de morte. Os exames também indicavam sinais de agressões e as sequelas começaram a aparecer. Perda de autonomia, dificuldades motoras, limitações na fala e na alimentação, além de confusão, lapsos de reconhecimento. A família que esperava ouvir da Daniela o que aconteceu naquela noite não teve respostas. Só o peso do depois, porque haveria, portanto, um tratamento que mudaria completamente a rotina de todos eles. Daniela não falava, não se mexia. Ela não tomava mais banho sozinha. Ela teria que ser levada ao banheiro, quando não fazia tudo na cama. Pois é, gente, a Daniela ficou em cima de uma cama. E a mãe dela passa a viver praticamente dentro do hospital. O pai, sem saber como agir, andava pelos corredores tentando entender, tentando encaixar o que havia ocorrido. E quando ele começa a juntar as peças, quando ele começa a saber, da questão da saída da Daniela com o Victor, que era colega de escola, inclusive este teria sido a última pessoa com quem a Daniela esteve naquela noite, ele passa a buscar respostas. Porém, esse pai, infelizmente, não encontra nem resposta e nem justiça. E aí, sem conseguir explicações, ele fez o que muitas famílias fazem quando sentem que o silêncio está vencendo. Ele procura a polícia, ele procura advogado e decide tornar o caso público. Ele vai às redes sociais, ele pede justiça, ele fala das sequelas, ele implora por compartilhamento. E o impacto daquelas notícias foi imediato, porque o seu Domingos é um homem conhecido naquela região,
principalmente por ser um trabalhador, um homem honesto. E a cidade inteira começou a olhar para tudo aquilo e pensar: se aconteceu com a filha do seu Domingos, pode acontecer com qualquer filha de um de nós. Dias depois, a Maria Daniela volta para casa, ainda muito debilitada. E é nesse período que surge um episódio que revolta ainda mais. Porque, segundo relatos da família, o pai do Victor, o conhecido Dedé, né? Ele teria procurado seu Domingos com uma proposta absurda: que o homem retirasse a queixa contra o filho dele, o anjo Victor, e depois sugere ainda que a violência pudesse ser resolvida com um acordo. Um acordo de casamento, acredite. A proposta teria sido: se meu filho desonrou tua filha, eles se casam, eu arrumo uma casa e fica tudo certo. Só que não estava nada certo. E aquele pai não aceitou. Ele queria justiça, a filha estava em cima de uma cama sem se mexer. Casamento não era a solução. Aquilo era tentativa de apagar um crime. E foi a partir daí, com os vídeos, os compartilhamentos, a indignação pública, que o caso ganhou força fora da bolha local. Logo, o Dedé e seu filho Victor se pronunciaram nas redes sociais, um do lado do outro. E eu deixo agora para vocês esse pronunciamento do seu Dedé, porque eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas: o que está sendo alegado por ele e o que não está sendo respondido. Porque mesmo que existisse qualquer nível de proximidade entre o filho dele e a Maria Daniela, isso nunca explica e muito menos justifica o estado em que a Maria Daniela chegou até o pronto atendimento e a sequela que ela carrega até hoje. Meu nome é Dedé Motos, né? A Lagoas todinha já me conhece, graças a Deus, pelo trabalho que eu venho representando aí na sociedade. Sou pai do Vitinho, Vitor Bruno. Vim aqui gravar esse vídeo para todos vocês. Diante de um vídeo que o Beto, pai da Daniela, gravou hoje, falando do acontecido do Vitinho com a filha dele. O que acontece? O Beto, tá certo, eu entendo lá do Beto, ele é pai de família, né? O filho dele passou por isso. O meu filho também passou, meu filho também foi vítima nessa situação. Meu filho não tinha a intenção de fazer mal nenhum a ela. Outra coisa, foi ela quem a convidou, meu filho, para ficar com ele, certo? Eles já tinham saído no dia 27 de novembro de 2024. No dia 6 de dezembro aconteceu esse fato. Qual ela começou a mandar mensagem para o menino estava no trabalho comigo, que ele trabalha comigo. E ela começou a mandar mensagem perguntando o que ele iria fazer. Então a gente tem todas aqui as provas. O Beto mandou algumas mensagens para mim, áudios e tudo mais, e apagou. Mas eu tenho todas as provas aqui, Beto. Quando você quis apagar, foi tarde. Eu tenho uma mentalidade muito boa, graças a Deus, e para lidar com a situação, com todas que eu prego pela minha vida. O que acontece? A sua filha, foi ela quem a convidou o menino para sair. E o meu filho estava no trabalho e disse que à noite poderia sair com ela. E a gente tem todas as provas aqui para que chegue adiante de qualquer justiça máxima que existir no país. Porque o meu filho, eu não estou aqui acusando a sua filha, mas também você não quer acusar o meu filho, porque ambas as partes sabem que não houve nada de estrupo, que não houve nada de alguém querer iludir ninguém para ficar com ninguém, porque a sua filha estudava durante um ano na mesma sala, né, na mesma escola, na mesma sala que o meu filho. E ela sempre vinha paquerando ele, são dois jovens, meu filho tem 18, a sua filha tem 19, certo? Então ela vivia paquerando o menino, mas o menino tinha uma namorada. Então diante disso, ele é um menino muito fiel e não quis ficar com ela. Quando ele terminou com a namorada, que era com a menina lá do Coité também, ele resolveu ficar com a sua filha. E aí foram dois conversando. No dia 27, eles ficaram. Ele levou ela até lá pra minha casa, falou comigo, tem aqui todas as provas para mostrar para quem quiser. Ele levou ela lá pra minha casa e falou comigo: painho, não traga a manhã pra casa não hoje, durma aí na casa da rua, eu vou levar uma menina lá pra casa. Eu até mandei mensagem pra ele: painho, não leve pra minha cama não, certo? Ficou com ela no dia 27. No dia 6 de dezembro, ela repetiu a chamar o menino pra sair de novo, e ficaram. Diante do ato, a menina passou mal, beleza, mas o meu filho foi um grande homem. Ele em todo momento, ele deu assistência, ele socorreu. A menina, quando saiu da casa da amiga dela, a gente tem todas as provas aqui, ela já saiu sem as roupas íntimas, sem as peças íntimas. Então ela não saiu com a intenção de rezar, de ir para a igreja rezar. Ela saiu com a intenção de praticar o ato do sexo, ficar com alguém, e era o meu filho. Então, uma triste sorte foi a do meu filho, de ter pegado uma situação dessa. E outra coisa, ela tinha passado o dia
em uma festa de escola. Então, quando meu filho veio ficar com ela, foi à noite. E o meu filho, para quem conhece, eu desconheço em Alagoas, do mundo inteiro, quem prove que já viu meu filho tomando uma dose de champanhe. Uma dose de champanhe. Meu filho nunca bebeu, graças a Deus. Então, como se observa, o seu Dedé, ele defende, né, esse filho como inocente dessa história. E esse pronunciamento só fez com que as pessoas criassem ainda mais revolta em cima desse caso. O Ministério Público de Alagoas formalizou a denúncia contra o Victor Bruno da Silva Santos em 28 de fevereiro de 2025, sustentando que houve dopagem, violência e um contexto de gravidade que justificaria uma prisão preventiva. A acusação também apontou um risco à ordem pública e à integridade da vítima e a Justiça decretou, portanto, a prisão do Victor no início de maio de 2025. Quando a polícia procura o Victor, ele não foi mais encontrado. Parece que está longe demais das capitais, não é mesmo? Foram feitas buscas em endereços ligados a familiares dele, mas ele não foi localizado até hoje. Até hoje, ele é dito como foragido pela própria justiça. O promotor Dr. Sérgio Ricardo Vieira Leite e a defesa da família, que era na época feita pelo Dr. Iquel Gabriel, apareciam, portanto, nas reportagens como vozes que reconheciam a indignação da comunidade com um caso ainda sem desfecho. E o defensor da Maria Daniela, né, ele cobrava ali a captura do foragido, relatando sempre, né, aquele clima de pressão e hostilidade em torno desse processo, porque esse advogado diz que sofreu ali um tipo de coação. Enquanto isso, a realidade dentro da casa da Maria Daniela era bem outra. Os avós tiveram que ajudar a cuidar dela. E os pais, então, nem se fala, né? Essa guria passou por acompanhamento de diversos profissionais, fisioterapia, neurologista, fono, e, infelizmente, ela nunca mais voltou a falar, nem a andar direito. Atualmente, Maria Daniela usa cadeira de rodas, não consegue ir ao banheiro sozinha, não consegue se vestir sozinha, banho, tudo tem que dar nela. Né? E se ela faz um pouco de esforço, ela acaba desmaiando. E aí eu pergunto, isso é justo? Será que isso vai ficar assim? Porque já se passou um ano e nem sinal de respostas de paradeiro do Victor, que encontra-se, mais uma vez, alego a vocês, foragido. E quanto ao seu Domingos, ele é um pai que de tudo ele fez para ajudar essa filha. Ele apareceu em diversos vídeos nas redes sociais, pedindo compartilhamento, comunicando sobre a situação atual da saúde da filha. Por vezes ele estava revoltado, por vezes ele contava as dificuldades, por vezes ele implorava para que políticos dessem visibilidade àquela injustiça. E passa-se, portanto, um ano, né? E justiça que é bom nada. Mas um homem, gente, um homem baita, inclusive vereador lá da cidade de Arapiraca, ele tomou as dores dessa família. Seu nome é Alisson Datim. Um vereador que tem a minha admiração, porque ele coloca a boca no trombone e a cara na rede social, oferecendo 100 mil reais a quem entregasse o paradeiro do Bruno. E, portanto, eu deixo o melhor esclarecimento do vídeo deste vereador aqui para vocês conferirem. Olá, pessoal. Hoje eu venho falar do caso Daniela, a moça que foi estuprada em Coité do Noia pelo indivíduo Victor Hugo, que há mais de um ano está foragido. Então, hoje, eu e alguns empresários de Arapiraca resolvemos dar uma recompensa de 100 mil reais para quem tiver alguma informação desse indivíduo, porque ele não pode estar solto, ele tem que estar preso. Essa informação será no alto sigilo. Vocês podem procurar a Delegacia Regional de Arapiraca, procurar o Dr. Edberg ou o Dr. Matheus e passar a informação. Pode ter certeza que vai ser o mais alto sigilo a informação de vocês não vão ser divulgados para ninguém. O que a gente quer é pegar ele, porque lugar de bandido é preso. Até que prova o contrário, Victor Hugo, você é bandido. Se você se entregar e mostrar que não deve, aí você não é bandido. Mas por enquanto, para a sociedade de Arapiraca, para a sociedade de Alagoas, você é bandido.
Então, lugar de bandido é preso. Agora, se você não deve, você se entregue. Se entregue e mostre a sua inocência. Isso que Arapiraca quer, isso que o Estado quer esclarecer esse fato. Essa recompensa, eu e os empresários, vamos começar ela com R$100 mil. O empresário que quiser ajudar a gente, pode ligar para mim, porque eu quero que essa recompensa chegue a R$300 mil. Começamos com 100, mas a meta é chegar a 300 mil, porque a gente quer você preso. Como vocês viram, o vereador assume uma postura que muita gente esperava ver de instâncias maiores, tornar o caso impossível de ser ignorado. E quando a história ganha esse nível de visibilidade, com recompensa, repercussão e pressão pública, um outro movimento costuma acontecer, que é a disputa de narrativa. Depois do pronunciamento deste vereador, a defesa do Victor se manifestou nas redes sociais. Estamos gravando aqui esse vídeo hoje devido a um vídeo recentemente postado por um vereador na cidade de Arapiraca, onde ele coloca uma recompensa para a captura do jovem Vitinho. Desde o início desse processo, a defesa deixou claro às autoridades policiais e ao judiciário que Vitinho corre sérios riscos de vida. E esse vídeo postado pelo vereador apenas materializa e comprova os riscos, principalmente pelo fato de que a família passou a receber e perseguição diariamente. O crime de estupro é um crime grave e que realmente tem uma grande repulsa. Mas, justamente por isso, não podemos nunca condenar um inocente sem provas. A defesa técnica tem convicção da inocência do jovem Vitinho. Não por achismo ou por opinião própria, e sim por tudo o que foi produzido nos autos, que infelizmente não podemos aqui detalhar, tendo em vista que o processo tramita em segredo de justiça. Todos os vídeos divulgados, nenhum deles condiz com a realidade dos fatos. As pessoas que publicaram não conhecem o processo, porque o processo tramita em segredo de justiça. Está provado nos autos que a ajuda encontrada no sangue da suposta vítima não foi ministrada pelo Vitinho, e sim pelos médicos e pelos hospitais em que socorreram ela no dia do acontecido. Outra coisa que podemos dizer aqui é que ficou comprovado que não há nenhuma lesão típica de sexo forçado. O que podemos também afirmar aqui é que não foi encontrado nenhum sêmen do Vitinho na suposta vítima. O que precisamos ainda deixar claro é que Vitinho prestou o pronto socorro na hora do acontecido. Foi Vitinho que chamou os amigos, foi Vitinho que comunicou a família, foi Vitinho que levou ela para o hospital, foi Vitinho que ficou o tempo todo prestando toda a assistência a uma amiga e a uma pessoa que ele mantinha um relacionamento. Muito da sociedade ainda se questiona porque Vitinho não foi entregue para esclarecer os fatos. Só que, diferente do que se veicula o tempo todo nesse processo, Vitinho sim já prestou seu depoimento, já compareceu à autoridade policial quando foi intimado, a autoridade policial esta que presidiu o inquérito, e prestou seu depoimento detalhando tudo o que aconteceu no fatídico dia. Mesmo assim, a entrega de Vitinho ela foi negociada durante todo esse período, que não se concretizou justamente por conta da insegurança vivida por ele e seus familiares, bem como pelo temor causado. O vídeo publicado recentemente agravou a situação, que fez impossibilitar justamente a entrega de Vitinho nesse período. Porém, responder o processo preso ou em liberdade não foi uma opção. Bem como sabe-se que a acusação de estupro por si só já é uma sentença social. Então, assim, a defesa aproveita esse momento para dizer justamente que a defesa respeita o lado de Daniela e seus familiares, mas que é extremamente compreensível enxergar o outro lado e verificar que existe uma mãe que tem que entregar o seu filho para uma prisão. Filho esse que nunca cometeu nenhum ilícito, sempre viveu para trabalhar com seu pai. Então, assim, esse é o motivo da defesa apresentar esse vídeo, se posicionar perante a sociedade, justamente pelo alarde que tomou essa situação. E esperar, claro, nas autoridades realmente competentes para tal feito, para que se instrua o procedimento judicial, chegando à conclusão mais justa. Bom, essa aí, então, é a versão da defesa. E eles sustentam que a substância encontrada, né, seria compatível com as medicações administradas no atendimento médico.
Sendo que ela já chegou lá assim, né? Com questão, gente, a ausência de violência sexual, isso está sendo levado em consideração a ausência de material genético do Victor, né? Fique bem claro que ele poderia ter usado preservativo. Mas quanto ao traumatismo craniano, o que aconteceu com a Maria Daniela? Ela trupicou na grama e caiu? Foi isso? Não, porque o Victor não fez nada, né? Vocês viram eles dizerem, né? Então, como é que ela chega naquela situação? E eu vou fazer aqui um corte bem importante, tá, pessoal? Veja bem. A alegação não é prova. E o que define ou não é um conjunto de laudos, perícias, depoimentos, cronologia e contraditório. E é isso que vai provar o que de fato aconteceu. O resto é balela. Existe um ponto que não muda. O caso é grave, a vítima ficou com sequelas e o suspeito segue não sendo localizado. E é isso que mantém uma sensação de impunidade viva dentro de cada um de nós que começa a assistir esse caso. Piorou, ao meu ver, quando o coronel Rocha Lima se pronuncia contra o vereador. Porque segundo ele, confia na polícia de Lagoas. Eu andei vendo nas redes sociais, sites de notícias, uma situação que eu não concordei. Como coronel da Polícia Militar de Alagoas, eu acredito na segurança pública do nosso estado, acredito no delegado-geral, no subsecretário ou secretário executivo, o coronel Patrick, no doutor Flávio Saraiva, secretário de Segurança, e no coronel Paulo Amorim, comandante-geral da Polícia Militar. Não podemos voltar o Velho Oeste. Eu acho que oferecer dinheiro, 100 mil reais, para se localizar uma determinada pessoa, isso não funciona. Isso caracteriza até milícia, apologia ao crime. Não conheço o vereador que fez o vídeo, acredito que deve ser vereador de Arapiraca, porém chama a atenção aqui das autoridades de segurança pública do nosso estado. Agora envolveu a família do cidadão, pai, mãe, tios, estão amedrontados. Os comentários são pesados. Eu li nas redes sociais. Então, eu tenho plena certeza que o secretário de Segurança Pública do nosso estado, competente delegado Flávio Saraiva, já está tomando as providências que o caso requer. Meu respeito. Quanto ao vídeo desse coronel, para mim, refletiu para mim, Cris, que parece que o que incomoda é a oferta em busca do foragido. E em nenhum momento eu vejo essa incomodação para que o Victor seja encontrado. Eu não vejo nem ao menos sentimentos expressos para com a família da Maria Daniela, nem com ela. Então a gente vai vendo uma situação extremamente lamentável que a gente chega nesse país, onde a preocupação é com o suspeito. É suspeito, porque a gente não pode falar que é bandido, não. Não, ele não foi condenado. Então a gente tem que falar que é suspeito. A preocupação é porque alguém ofereceu um valor para entregar o paradeiro dele. E isso está errado, não pode. Olhem o cuidado em torno dele. Olhem bem que o guri está 1 ano foragido, não se entrega, porque agora ele corre o risco de acontecer alguma coisa contra ele, porque o vereador ofereceu aquele valor. E antes, há 1 ano antes, foi por que ele não se entregou? E, ao meu entendimento, esse guri, ele está sendo escondido, protegido, onde a família sabe onde ele se encontra, onde os advogados sabem, essa impressão que eu tenho, né? E como eles não querem, então, que a população se revolte. E, por fim, o caso, ele ganhou um reforço jurídico importante, porque agora trocou de advogado, tá, gente? A doutora Júlia Nunes, ela anunciou que passou a representar a família da Maria Daniela. Ela também é ligada a um trabalho de acolhimento e defesa a mulheres vítimas de violência. Ela disse que vai brigar por justiça nesse caso e ainda essa semana passada agora, né, dia 28 de janeiro de 2026, essa advogada afirmou que recebeu informações sobre um possível paradeiro do foragido e que ela pretende formalizar isso
e em caminhos oficiais, inclusive acionando instâncias federais se for necessário, o que trouxe um fundo de esperança que ocorra justiça no caso da Maria Daniela. E eu encerro esse vídeo de um jeito péssimo, que é: não acredito mais no futuro desse país. Crime contra gente simples não tem solução nunca. É um tal de passapano que eu vou te contar. Políticos que fazem leis com o imposto pago pela população e recebem uma fortuna por mês, e eles têm a capacidade de beneficiar bandido que, sem condenação, tem que ser chamado de suspeito, e quem sabe onde o foragido está, nem sequer é cobrado, amedrontado, fica a pessoa de boa. E por cima, bem guardadinho. Mas ele tem sorte, e isso é um fato. Ele tem sorte que o pai é empresário. Caso não fosse, a pegada pode ter certeza que era bem diferente. No fim, estamos jogados à própria sorte. Ano político e vivemos a velha política. Cada um na luta para benefício próprio e para os seus. Estado falha, não traz resposta ao povo, gerando insegurança, enquanto a Maria Daniela e a família são as únicas condenadas desse caso, pelo menos até o momento. É a família e a própria vítima que estão pagando uma sentença antes de existir sentença. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Me conta o que tu pensa a respeito desse caso. Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.